No dia em que o irmão Mateus, então com apenas 22 anos, entrou na congregação pela primeira vez, ele não imaginava que aquele seria o início de uma batalha que só o Senhor poderia vencer. O câncer já o consumia por dentro, um angiosarcoma agressivo que os médicos disseram não ter cura. Mas Deus, que conhece o fim desde o princípio, já tinha um propósito naqueles passos tropegos que o levaram até o banco da igreja. Ele não veio por si mesmo, foi a irmã Clara, sua vizinha, que o convidou com lágrimas nos olhos, dizendo: meu irmão, se você não vier hoje, amanhã pode ser tarde. E assim foi. O culto daquele domingo estava cheio do Espírito. Os hinos eram cantados com unção, e quando o irmão presbítero abriu a Bíblia em Tiago 5, 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Mateus sentiu algo quebrar dentro de si. Não era medo nem desespero, mas uma certeza que só quem já experimentou a presença de Deus entende. Ele não sabia explicar, mas ali, entre irmãos que nem conhecia, sentiu que estava em casa. Após o culto, o irmão presbítero o chamou à parte. Não foi preciso Mateus contar nada, o Espírito já tinha revelado. Com voz firme, mas cheia de compaixão, o servo de Deus perguntou: filho, você está sofrendo no corpo? As lágrimas caíram sem controle. Sim, irmão. Os médicos disseram que não tem jeito. É um câncer raro, e já se espalhou. O presbítero então estendeu a mão, ungiu sua testa com óleo e orou não como quem pede, mas como quem declara: Pai Celestial, tu que és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que sarou os leprosos, ressuscitou mortos e abriu os olhos dos cegos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que este mal seja arrancado da vida deste teu servo. Que a tua glória se manifeste para que muitos vejam e creiam. Nos dias que seguiram, Mateus voltou todos os cultos. Não por obrigação, mas porque ali ele sentia a força que o mundo não podia dar. As dores ainda vinham, mas agora vinham com uma esperança que nenhuma medicina podia oferecer. Sua mãe, que nunca tinha pisado numa igreja, começou a acompanhá-lo. Ela via o filho fraco, mas com um brilho nos olhos que não existia antes. Mãe, eu vou sarar, ele dizia. Não pelos homens, mas por Deus. E ela, embora com medo, começou a crer também. Uma noite, durante a semana de oração, Mateus teve um sonho. Não era como os outros, era real, tão real que ao acordar, ele soube que não era imaginação. No sonho, estava deitado numa maca, e acima dele, uma luz brilhava como ouro líquido. Uma voz, suave mas poderosa, disse: filho, levanta-te. A tua fé te salvou. Quando ele abriu os olhos na manhã seguinte, a dor no peito, que antes era insuportável, tinha sumido. Não era alívio temporário. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Assustado, ele se levantou e começou a louvar a Deus em voz alta, até que sua mãe, ouvindo do outro cômodo, correu para ver o que acontecia. Mateus, o que foi? Você está bem? Mãe, eu estou curado. Deus me sarou. Ela não acreditou de imediato. Como poderia? Mas quando ele começou a fazer coisas que há semanas não conseguia, levantar os braços sem dor, respirar fundo sem sufocar, andar sem mancar, ela caiu de joelhos e chorou como nunca. Senhor, se é verdade, eu te sirvo pelo resto da minha vida. E assim mãe e filho, juntos, voltaram para a congregação naquela mesma noite, não mais como visitantes, mas como filhos de Deus que tinham experimentado o seu poder. Os exames que vieram depois confirmaram o milagre. O tumor, que antes ocupava espaço no pulmão e pressionava o coração, simplesmente não estava mais lá. Os médicos incrédulos pediram novos exames, achando que havia erro. Mas não havia. Um deles, após ver os resultados, olhou para Mateus e disse, secamente: isso não tem explicação médica. Mateus sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Irmãos que antes oravam por ele agora louvavam a Deus pelo milagre. Outros que estavam fraquejando na fé se fortaleceram. Um irmão que há anos lutava contra o vício do álcool, se aproximou de Mateus após um culto e disse: se Deus fez isso por você, ele pode me libertar também. E assim, mais uma alma foi alcançada. O testemunho de Mateus não era só dele, era de Deus, e servia para edificar a muitos. Mas a batalha não terminou ali. Satanás, que nunca dorme, tentou abalar a fé do jovem. Pensamentos vieram. E se foi só remissão? E se volta? Uma noite, enquanto orava, Mateus sentiu um peso no coração. Era como se uma voz sussurrasse: você acha que Deus realmente se importa contigo? Ele então abriu a Bíblia aleatoriamente, e seus olhos caíram em Isaías 43, 1-2, não temas porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aquela palavra foi como bálsamo. Ele orou em voz alta: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E a paz voltou. Hoje, anos depois, Mateus serve na congregação como diácono. Não é um homem de muitas palavras, mas quando fala, é com a autoridade de quem foi tirado da vala da sombra da morte. Ele visita os enfermos, ora pelos que estão fracos na fé e, acima de tudo, vive de maneira que sua vida seja um testemunho constante. Sua mãe, que se batizou pouco depois do milagre, agora é uma irmã dedicada, sempre pronta a ajudar nas necessidades da obra. Certa vez, um jovem visitante, desanimado por problemas familiares, perguntou a ele: Irmão Mateus, como o senhor conseguiu crer tanto assim? Ele não respondeu logo. Pensou, olhou para o chão e então disse: Eu não tive força nenhuma. Foi Deus que me segurou. Quando você não tem mais para onde ir, Ele é o único caminho. E quando você experimenta o seu poder, nunca mais quer viver sem ele. O jovem ficou em silêncio, mas algo mudou nele naquela noite. Mais tarde, ele também se entregou a Cristo. Os milagres na congregação não são coisas do passado. Eles acontecem quando o povo de Deus ora com fé, quando os servos são fiéis e quando os corações estão quebrantados. Não é questão de merecimento, é questão de misericórdia. Deus não olha para o que nós somos, mas para o que Ele pode fazer através de nós, quando nos rendemos à sua vontade. E assim, a história de Mateus não é só sobre uma cura física. É sobre uma alma que foi salva, uma família que foi restaurada e uma igreja que foi edificada. É sobre um Deus que ainda hoje opera maravilhas entre os que o buscam de todo o coração. Que o seu nome seja louvado, agora e para sempre. Amém. Testemunho CCB. Jovem sarou de angiosarcoma no culto, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, dor, milagres e transformação na vida da igreja. A noite que mudou tudo, o culto da curva. O salão da Congregação Cristã no Brasil estava lotado naquela quarta-feira. O ar pesado do verão entrava pelas janelas abertas, misturado ao cheiro de madeira envernizada dos bancos e ao perfume suave das flores que enfeitavam o púlpito. As irmãs, com seus vestidos modestos e lenços na cabeça, cantavam em uníssono os hinos sacros, enquanto os irmãos, de ternos simples e bíblias nas mãos, acompanhavam com vozes firmes. Era um culto como outro qualquer, até que não foi. Mateus, agora fraco demais para ficar em pé por muito tempo, sentou-se ao lado de sua mãe, Dona Maria. Seu rosto, antes cheio de vida, estava pálido, marcado pelas noites de insônia e pela dor que o medicamento já não conseguia conter. Ele olhava para o chão, os dedos tremendo levemente enquanto seguiam as páginas da Bíblia. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas contidas, apertava sua mão como se quisesse transmitir-lhe força através do toque. O irmão que presidia o culto naquela noite era o presbítero Silas, um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Ele havia conhecido Mateus desde criança, quando o jovem ainda corria pelos corredores da igreja, brincando com os outros meninos depois das reuniões. Agora, ao vê-lo naquela condição, seu coração se apertava. Mas ele sabia que não era a hora para tristeza, era a hora de clamar a Deus. Irmãos e irmãs, começou o presbítero Silas com voz grave e serena, hoje estamos aqui não apenas para louvar, mas para buscar a Deus com todo o nosso coração. Há entre nós um jovem que está passando por uma prova muito difícil. Mateus, nosso irmão, está lutando contra uma doença que os médicos disseram não ter cura. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Vamos orar por ele. Um murmúrio de amém percorreu o salão. Muitas mãos se ergueram em direção ao céu, enquanto outras se uniam em sinal de solidariedade. Mateus sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Não era medo. Era algo diferente, uma mistura de esperança e rendição. Então o presbítero Silas fez algo que surpreendeu a todos. Ele desceu do púlpito, caminhou até onde Mateus estava sentado e com gentileza colocou a mão em sua cabeça. Meu irmão, disse, olhando nos olhos do jovem, você acredita que Jesus pode te curar? Mateus hesitou. Não era uma pergunta fácil. Ele havia orado tanto, chorado tanto, mas a dor ainda estava lá. No entanto, quando olhou para o rosto daquele servo de Deus, viu uma convicção que não podia ignorar. Eu quero acreditar, irmão, mas é difícil. Sua voz estava rouca, quebrada. O presbítero Silas sorriu levemente. Não é pela sua fé que você será curado, filho. É pela fé dele. Jesus não pergunta se você é forte o suficiente. Ele só pede que você se entregue. E então, com uma autoridade que só vem do Espírito, ele ordenou: em nome de Jesus Cristo, eu determino que esta doença saia do corpo de Mateus.
Que todo tumor, toda dor, toda maldição seja quebrada pelo poder do sangue de Cristo. O salão ficou em silêncio por um instante. Depois, como um só corpo, a congregação começou a clamar: Glória a Deus! Aleluia! Jesus cura! Mateus sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando das mãos e subindo até a cabeça. Por um momento, tudo ficou turvo. Ele fechou os olhos, e então, uma paz indescritível o invadiu. Não era alívio da dor. Era algo maior. Era como se uma carga de anos fosse tirada de seus ombros. Quando abriu os olhos novamente, sua mãe estava chorando, mas não de tristeza. Ela tocou seu rosto, seus braços, como se quisesse confirmar que era real. Mateus, você está. Ela não conseguiu terminar a frase. Ele se levantou, devagar, como se testasse seu próprio corpo. E então, pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Uma exclamação de alegria explodiu no salão. Homens, mulheres e crianças se levantaram, louvando a Deus com lágrimas nos olhos. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos. O presbítero Silas, com os olhos brilhantes, apenas sorriu e disse: Isto não é poder nosso, irmãos. É o poder de Deus. Ele ainda faz milagres. O dia seguinte, a confirmação médica. Na manhã seguinte, Mateus acordou com um sentimento que havia esquecido: esperança. O sol entrava pela janela de seu quarto, iluminando as paredes simples, decoradas com versículos bíblicos e fotos da família. Ele se sentou na cama e, pela primeira vez em meses, não precisou se segurar para não gritar de dor. Sua mãe entrou no quarto com uma bandeja de café e pão caseiro. Bom dia, meu filho, disse, com um sorriso que não cabia em seu rosto. Como você está se sentindo? Mateus moveu os braços, tocou o próprio rosto, respirou fundo. Mãe, eu não sinto nada. Nenhuma dor. Ela colocou a bandeja na mesa ao lado da cama e se ajoelhou ao seu lado, pegando suas mãos. Deus é fiel, Mateus. Ele ouviu nossas orações. Mas ambos sabiam que precisavam de uma confirmação. Não para eles, eles já haviam visto o milagre, bate para o mundo, para os que duvidavam. O médico de Mateus, Dr. Renato, era um homem cético. Quando o jovem e sua mãe chegaram ao consultório, ele os recebeu com um sorriso forçado, claramente esperando mais notícias. Bom dia, Mateus. Como você está? Perguntou, enquanto folheava o prontuário. Eu estou bem, doutor, respondeu Mateus com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. O médico levantou uma sobrancelha. Bem, você veio aqui ontem com dores insuportáveis. O que mudou? Eu fui curado, doutor. Doutor Renato suspirou, como se estivesse lidando com uma criança que inventava histórias. Mateus, eu entendo que você queira ter esperança, mas... Não é esperança, doutor. É fato. O senhor pode examinar. O médico hesitou, mas finalmente concordou. Ele pediu que Mateus deitasse na maca e começou o exame. Tocou a barriga do jovem, onde antes o tumor pressionava os órgãos. Procurou pelos sinais de inchaço, pelas manchas roxas que indicavam a progressão da doença. E não encontrou nada. Seu rosto ficou pálido. Ele pediu uma ressonância de urgência. Enquanto esperavam os resultados, ele não disse uma palavra. Só olhava para Mateus como se estivesse vendo um fantasma. 2 horas depois, os exames chegaram. Isso não é possível, murmurou o médico, olhando para as imagens. O tumor desapareceu. Não há nenhum sinal de câncer. Não há nada. Mateus sorriu. Eu lhe disse, doutor. Deus me curou. Doutor Renato se sentou, abalado. Ele era um homem de ciência, acostumado a explicações lógicas. Mas ali diante dele, estava um milagre que desafiava tudo o que ele conhecia. Eu não tenho palavras, admitiu. Mas se isso é real, então eu preciso saber mais sobre esse Deus que você serve. O impacto na congregação, fé renovada. A notícia da cura de Mateus se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Na congregação, o testemunho foi compartilhado em todos os cultos, e muitos que haviam se afastado voltaram, movidos pela curiosidade e pela esperança. Uma das pessoas mais impactadas foi Júlia, uma jovem que havia crescido na igreja, mas que após a morte de seu pai, havia se afastado de Deus. Ela chegou ao culto no domingo seguinte, atraída pelas histórias que ouvirá sobre Mateus. Eu não acredito nisso, ela murmurou para si mesma, enquanto entrava no salão. Deus não faz mais milagres assim. Mas quando viu Mateus no púlpito, saudável, sorrindo, contando sua história com lágrimas nos olhos, algo dentro dela se quebrou. Como você pode ter certeza de que foi Deus? Ela perguntou a ele depois do culto, enquanto a multidão se dispersava. Mateus olhou para ela com compaixão. Porque eu senti ele me tocando, Júlia. Não foi um médico, não foi um remédio. Foi Deus. E ele não mudou. Ele ainda está aqui, esperando por você. Júlia baixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair.
Eu estava com tanta raiva dele, por ter tirado meu pai. Eu entendo, disse Mateus, colocando a mão em seu ombro. Mas Deus não tira. Ele dá. Às vezes, a gente não entende no momento, mas ele está preparando algo maior. Naquela noite, Júlia se ajoelhou no altar da igreja e entregou seu coração a Cristo. Não foi um momento dramático, não houve trovões nem vozes do céu. Mas foi real. E foi o início de uma nova jornada. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Nos meses que se seguiram, Mateus não apenas recuperou sua saúde, ele encontrou um propósito. Antes ele era um jovem comum, preocupado com trabalho, estudos e amigos. Agora ele sentia um fogo dentro de si, uma urgência em compartilhar o que Deus havia feito. Ele começou a visitar hospitais, levando a palavra de esperança para outros doentes. Não prometia cura, apenas falava de um Deus que ama, que ouve, que age. Muitas vezes ele era recebido com ceticismo, outras com lágrimas. Uma vez em um hospital público ele conheceu seu Antônio, um homem idoso com câncer no pulmão, em estágio avançado. O velho olhava pela janela com os olhos vazios, enquanto a máquina de oxigênio chiava ao seu lado. O senhor acredita em milagres? Perguntou Mateus, sentando-se ao lado da cama. Seu Antônio riu amargamente. Filho, na minha idade, a gente só acredita no que vê. E o que eu vejo é que estou morrendo. Mateus não discutiu. Em vez disso, ele pegou a mão do velho e começou a contar sua própria história. Falou da dor, do desespero, da noite em que Deus o tocou. Eu não sei se o senhor vai ser curado, disse Mateus com sinceridade. Mas eu sei que Deus não o abandonou. Ele está aqui, agora, segurando a sua mão através da minha. Seu Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com voz trêmula, pediu: Você pode orar por mim? Mateus orou. Não com palavras bonitas, mas com o coração. E quando terminou, seu Antônio estava chorando. Obrigado, disse o velho. Mesmo que eu morra amanhã, agora eu sei que não estou sozinho. 3 semanas depois, seu Antônio faleceu. Mas antes de partir, ele pediu para ser batizado. E na congregação cristã, entre lágrimas e aleluias, ele foi recebido no reino de Deus. A família restaurada, o pai que voltou. Um dos maiores milagres que vieram após a cura de Mateus não foi físico, foi espiritual. Seu pai, José, havia se afastado da família anos antes, depois de uma briga feia com Dona Maria. Ele havia mergulhado no álcool, perdido o emprego e eventualmente sumido de vez. Mateus cresceu sem ele, e a dor dessa ausência era uma ferida que nunca sarava. Mas quando a notícia da cura do filho chegou aos seus ouvidos, através de um antigo amigo da igreja, José sentiu algo que não sentia há anos: vergonha. Vergonha de ter abandonado sua família. Vergonha de ter desperdiçado tanto tempo. Ele apareceu na porta de casa uma tarde, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de chorar. Dona Maria, ao vê-lo, quase desmaiou. José. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Ele caiu de joelhos. Me perdoa, Maria. Me perdoa por tudo. Eu não mereço, mas eu preciso ver meu filho. Preciso pedir perdão a ele também. Mateus, que estava na sala, se aproximou. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda, misturada com compaixão. Pai. Foi tudo o que ele disse antes de abraçá-lo. Aqueles foram os primeiros passos de uma reconciliação dolorosa, mas necessária. José voltou para a igreja. Voltou para a família. E com o tempo voltou para Deus. Os desafios da fé, quando as provações voltam. Mas a vida não se tornou um mar de rosas. Satanás, que havia sido derrotado na vida de Mateus, não desistiu tão facilmente. 1 ano depois da cura, Mateus perdeu seu emprego. A empresa onde trabalhava faliu, e ele se viu desempregado, com contas para pagar e uma família para sustentar. As dúvidas começaram a surgir. Será que Deus me curou só para me abandonar agora? Ele se lembrava das palavras do presbítero Silas: não é pela sua fé que você será curado, filho. É pela fé dele. Mas na prática, era difícil não questionar. Uma noite, depois de mais uma entrevista de emprego frustrada, ele se ajoelhou em seu quarto e chorou. Deus, onde o Senhor está? Por que é tão difícil? Não houve uma voz do céu. Não houve um milagre instantâneo. Mas no dia seguinte, enquanto caminhava pela rua desanimado, ele passou em frente a uma pequena oficina mecânica. Um homem idoso com as mãos sujas de graxa o chamou. Ei, moço, você entende de carros? Mateus hesitou. Um pouco, senhor. Por quê? Porque eu preciso de um ajudante. Meu filho foi embora e eu não dou conta sozinho. Se você quiser, o emprego é seu. Não era o trabalho dos sonhos. O salário era modestíssimo, mas era uma porta aberta. Mateus aceitou. E com o tempo aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos.
O legado de um milagre, uma igreja que cresce. A história de Mateus não foi apenas sobre ele. Foi sobre uma igreja que acordou. Muitos na congregação haviam caído na rotina, cultos mecânicos, orações sem fervor, uma fé morna. Mas o milagre de Mateus os despertou. Eles começaram a orar com mais intensidade, a buscar a Deus com mais sede, acreditar que Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma. Jovens que antes só iam à igreja por obrigação agora iam com alegria. Homens que antes só compareciam aos cultos dominicais agora participavam das reuniões de oração. Mulheres que antes só cozinhavam para os eventos agora jejuavam e intercediam pelos necessitados. E os milagres continuaram. A irmã Clara, que há anos sofria de depressão, encontrou paz. O irmão Pedro, viciado em álcool, foi libertado depois de uma noite de choro no altar. A pequena Sofia, uma menina de 7 anos com problemas renais, foi curada após a igreja inteira jejuar por ela. Não eram milagres barulhentos, cheios de espetáculo. Eram toques silenciosos de um Deus que se importa com cada detalhe. A última lição: não é sobre nós. Anos depois, Mateus, agora um servo ativo na igreja, foi convidado a dar seu testemunho em uma convenção de jovens. Centenas de olhos o observavam enquanto ele subia ao púlpito, com a Bíblia na mão e o coração cheio. Muitos me perguntam: como você tem tanta fé? Começou ele. Mas eu não tenho. Não sou especial. Não sou melhor do que ninguém. Eu só sei uma coisa: Deus é real. E quando você o conhece de verdade, não há mais volta. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. Às vezes a gente acha que os milagres são para nos tornar famosos, ou para provar que somos especiais. Mas não é isso. Deus não nos cura para nos engrandecer, Ele nos cura para que Ele seja glorificado. Para que outros vejam e creiam. Ele contou sobre as noites de dor, sobre o medo, sobre as vezes em que quase desistiu. Falou sobre como mesmo